Hoje a gente vai dar sequência, né? Estamos na reta final da nossa temática aí dos últimos 5 meses, né? Agora a gente já está 6 ou 5, não lembro. Teve um mês acho que a gente pulou, não lembro. Então, a gente está no final, a gente está, né, na finaleira. Que a gente está pregando sobre as 5 solas, né, da Reforma Protestante, que mês agora de outubro é o aniversário de 500 anos da Reforma. E no sábado passado Nando foi usado tremendamente por Deus, trazendo já um pouco da soli Deo glória, a glória somente a Deus. Amém? Eu creio que todo mundo aqui fala, né? Glória a Deus. Quem aqui fala glória a Deus? É um negócio, glória a Deus, né? Um clichê. Chega até a ser um clichê crente, né? Um crentez, glória a Deus, glórias a ti. Mas na verdade é muito mais além do que a gente simplesmente abrir a nossa boca e falar glórias a Deus. É muito mais do que a gente simplesmente proferir uma frase, umas palavras. Como o Nando pregou semana passada, a nossa vida ela tem que ser baseada nisso. A nossa vida tem que glorificar a Deus em tudo que a gente faz. E hoje eu vou falar um pouco sobre a nossa vida estar centrada em Deus. Porque a gente glorificando a Deus quer dizer que a gente tem que estar no centro da vontade dEle. Então hoje eu vou falar um pouco sobre isso, sobre a gente estar no centro da vontade de Deus. Eu vejo que, assim, o pouco que a gente acompanha, assim, outras denominações, outras igrejas, outros ministérios, a gente vê tanta besteira, tanta coisa fora da palavra. Não cabe a nós julgar, não cabe a nós apontar dedo, mas só que na verdade a gente vê como as pessoas se esquecem realmente de Deus. Eu creio que lá 500 anos atrás, quando Lutero falou, cara, a gente precisa reformar essa igreja, ele viu a mesma coisa que a gente está vendo hoje. Eu creio que a gente hoje precisa de uma reforma. Eu creio que na verdade todos os dias, eu falo por mim, todos os dias quando a gente acorda a gente precisa ser reformado novamente. A gente tem que estar em construção, constante. Tem que ser uma constância na nossa vida. Porque como o Nando falou semana passada, a gente não pode ter uma vida secular e uma vida cristã. Tem que ser apenas uma vida. E para a gente se lembrar isso todo dia, a gente tem que estar em constante reforma. Para a gente sempre se lembrar que a gente foi salvo mediante a graça dele e a glória é para ele. Amém? E quando me pediram para trazer a palavra, eu fiquei pensando, cara, me deram mais ou menos uma linha para a gente seguir. E falaram, bicho, vai que é tua. E o que eu vou falar hoje é um pouco referente à nossa salvação. Eu fiquei pensando, cara, o que eu vou falar? O que eu vou falar? Fiquei a semana inteira viajando. Estava ficando agoniado. O Espírito Santo brotou algo no meu coração muito forte ontem à noite. Para tu ver como eu estava dependente dele. Não existe salvação sem a gente estar no centro da vontade dele. Não existe salvação sem a gente estar no centro, sem a gente estar centrado no Pai, sem a gente estar centrado em Deus. E para a gente estar centrado nele, a gente tem que glorificar ele, porque senão a gente não está centrado nele. A gente não está centrado na vontade dele, no querer dele, como o Nando falou semana passada. Tudo que a gente for fazer tem que glorificar o Pai. E será que a gente está glorificando o Pai? Será que a gente está fazendo jus à nossa salvação? É muito louco porque, na verdade, isso me confrontou bastante, porque eu pensei em trocar de pregação e o Espírito Santo falou, cara, tu tem que falar isso. E eu vi realmente como eu sou dependente dele, a gente tem que ser dependente dele. O que a gente está fazendo com a nossa salvação? Porque assim a gente recebeu ela de graça. Quem faz parte aqui da aba, a gente está também nos domingos, né, tendo pregação sobre as 5 solas, e domingo passado foi pregado sobre sola gratia, somente a graça de Deus, que a gente é salvo mediante a graça. E nos GCs
foi falado isso, né, também de novo, a gente relembrou, cara, a graça é um dom imerecido, a gente não merecia, mas mesmo assim a gente recebeu ela. E o que a gente tem feito com a nossa salvação? A gente tem feito, assim, cara, eu estou fazendo valer a pena. Será que a gente tem feito isso? Essa pergunta é para mim também, cara, porque a palavra é uma espada de dois gumes, cara, tipo, ela quando eu estou pregando aqui para vocês, ela está me remoendo aqui também, cara. Então é para mim isso. A gente vê tanta coisa, sabe, tipo, fora do padrão, tanta gente pregando coisas que não engrandecem o nome de Deus. Eu estou lendo um livro que fala sobre a pregação que o Senhor, que Deus abençoa. A pregação que agrada o coração de Deus. E ele fala que a única pregação que agrada Deus é a pregação que fala da morte e ressurreição do Filho dele. Então, é isso que tem que ser feito, tem que ser pregado isso e a gente tem que viver isso. Senão, o que valeu a pena, sabe? Tipo, Deus mandar o Filho dele morrer pela gente. O que adianta ele ter dado a graça dele, um presente imerecido, se a gente não tem feito jus a isso? O Espírito Santo me levou para a gente falar um pouco sobre como a gente deve viver no centro da vontade dele, como a gente deve viver centrado nele. Eu queria convidar vocês a abrir em 2 Coríntios 3:18. Isso, 2 Coríntios 3:18. Eu vou ler na minha versão aqui, que é um pouco diferente, mas depois a gente pode ler ali também. Que diz assim, todo mundo achou? Amém? Que diz assim, portanto, todos nós, dos quais o véu foi removido, podemos ver e refletir a glória do Senhor. E o Senhor, que é o Espírito, nos transforma gradativamente à sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecidos com Ele. Ali a gente pode ver todos nós com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, sendo transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Baixe sua cabeça, vamos orar para a gente poder estar sensível ao Espírito. Amém, Deus. Quero te agradecer, Pai, pela oportunidade, Senhor, Pai, de estarmos na Tua casa, Senhor, num sábado à noite, Senhor, onde poderíamos estar fazendo tantas outras coisas, Deus. Mas esses jovens aqui, Senhor, Pai, resolveram abrir mão do seu sábado, Senhor, para estar aqui na Tua casa e ouvir a Tua palavra, Deus. Fala conosco, Senhor, Pai. Que estejamos sensíveis, Senhor Pai, ao Teu falar. Leva cativo os nossos corações, Senhor Pai, os nossos pensamentos, Pai, para que tudo aquilo que vem de Ti penetre em nossos corações e em nossa mente, Jesus. Muito obrigado. Amém. Pode deixar esse versículo ali na tela, tá, Júlia, por enquanto? Na minha versão ali, ó, na versão que a Júlia colocou, fala que a gente tem que estar com o rosto desvendado. Eu estava lendo um pouco o texto ali de 2 Coríntios antes, ali, o 3, e Paulo estava falando sobre a glória da nova aliança, que vem mediante a graça, não é mais sobre a lei. E a partir do momento que a pessoa ela encontra, ele fala ali, ele encontra a graça do Senhor, que ele conhece a nova aliança, é desvendado, sabe, é retirado um pano sobre a vida da pessoa, e ela consegue entender realmente quem é Deus, quem é Jesus. E é assim que a gente tem que viver. Porque uma face descoberta, algo descoberto, é algo que está visível para todos, é algo que não tem como a gente se esconder. E é assim que a gente tem que viver perante Deus. É assim que a gente tem que viver, com a face descoberta. Eu falo escondida. Com a face descoberta perante Ele. Porque, cara, eu sou igual a todo mundo perante Deus.
Eu estou aqui pregando, mas, cara, eu sou igual ao Vite, sou igual ao Josa, sou igual a todo mundo, cara. E a gente tem que ser assim, porque não adianta, a gente não consegue fugir da glória dele. E é assim que a gente tem que viver. A gente tem que renunciar à nossa carne todo dia. Face Descoberta fala sobre isso, da gente, cara, eu não quero mais estar debaixo de um jugo, eu não quero mais estar debaixo de um pecado, eu não quero mais estar debaixo de algo que me esconde da glória do Senhor. E é assim que a gente tem que se renunciar para isso. O próprio Jesus fala isso nos evangelhos. Em Lucas ele fala, aquele que quiser me seguir tem que se renunciar, carregar a própria cruz e me siga. Então, cara, se a gente quiser viver uma vida de salvação no Senhor, a gente tem que renunciar à nossa carne. A gente tem que tirar o pano que cobre a gente da glória, para que a gente possa chegar à glória do Senhor. E não adianta, a gente não consegue. Sem renunciar às nossas vontades, sem renunciar às nossas paixões, a gente não consegue ver a face do Senhor. E o Pai não é glorificado nisso. Tudo que a gente for fazer tem que glorificar o Pai, como o Nando falou semana passada. Cara, isso tem ardido tanto no meu coração que, foi quase um soco, assim, parecia que eu estava lutando MMA com o Espírito Santo, cara. Que não sei, não estou conseguindo desenvolver isso. E o Espírito Santo falou para mim, cara, calma. Não, eu vou mudar de texto, eu vou mudar de pregação. Ele falou, tu confia em mim ou não? Daí eu falei, eu confio. O Nando tá de prova, cara. Eu estava conversando com ele, ele estava desesperado. E o Espírito Santo falou, cara, depende de mim. E a gente tem que renunciar à nossa carne, à nossa vontade. Eu poderia aqui estar pregando algo fácil, algo que seria legal para a gente ouvir. Mas é isso que o Espírito Santo quer falar essa noite. Para mim e para vocês. Que não existe salvação se a gente está centrado em Deus. Porque é nisso que Ele é glorificado. Continuando ali no texto. Ele fala ali, que com a gente com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, sendo transformados de glória em glória. Transformados, transformação. A gente tem que viver dia após dia em transformação, dia após dia em renovação de mente, dia após dia em novidade de vida. Paulo já falou na carta aos Romanos lá, que a gente não deve se conformar com esse mundo, a gente não deve se amoldar a esse mundo, mas a gente tem que ser transformado, tem que transformar nossa mente, renovação de mente a cada dia. Para que a gente veja qual que é a boa, perfeita e agradável vontade do Pai. Sem transformação de mente, metanoia, sem transformação de caráter, de conduta, cara, a salvação vai por água abaixo. Porque não adianta a gente, beleza, eu tomei uma decisão, vou vir para a igreja, vou entregar minha vida para o Senhor. Mas não adianta a gente estar aqui todo sábado, todo domingo, toda quinta-feira ou sexta num GC, se a gente não realmente tiver uma vida de transformação. E por muito tempo eu não entendi isso. Porque por muito tempo eu vinha na igreja, participava de jovens, participava de GC e não tinha esse entendimento. Não porque as pessoas não pregavam para mim, é porque eu não queria deixar que o Espírito Santo falasse isso em mim. Mas sem transformação, a gente não vai ver a glória do Pai. Sem transformação, mudança de mente realmente, a gente não vai ver a glória do Pai. Porque ela muda totalmente não só a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir, mas ela muda o nosso caráter. A gente pode às vezes pensar diferente, a gente pode tentar fazer alguma coisa diferente, mas ela tem que mudar também o nosso caráter, a nossa essência.
Eu creio que todo mundo aqui que teve um real encontro com Deus, teve o seu caráter mudado. Porque a partir do momento que a gente conhece realmente a Cristo, que a gente realmente conhece a Deus, a gente não consegue fazer mais as mesmas coisas. A gente não consegue mais fazer as mesmas coisas. Quando algo se levanta contra a gente, onde normalmente quando a gente estava longe dos caminhos do Senhor, a gente faria errado, a gente tentaria dar o jeitinho brasileiro, né, como é popularmente conhecido aqui, a gente faria errado. Mas agora, quando a gente tomou a decisão de renunciar à nossa carne e está de peito aberto para o Espírito Santo, para Deus, para Ele transformar a nossa vida, a gente vai olhar para isso e vai falar: não faz mais parte do meu caráter antigo. Não sou mais eu quem vive, mas vivo, Cristo vive em mim. Não é mais o velho Diogo que está aqui. Não é mais a nossa velha carne humana que está aqui. Por mais que a gente vive num corpo corruptível, Deus ele morreu naquela cruz por nós. Para que a gente fosse justificado. Para que a gente fosse salvo. E para que nisso Deus Pai fosse glorificado. Jesus ele morreu naquela cruz para morrer pelos nossos pecados. E poderia ter terminado ali, mas ele ressuscitou para a nossa justificação, para que nisso o Pai fosse glorificado. Para que através disso, o nome de Deus Pai, fosse glorificado e fosse conhecido por essa terra. Eu não lembro onde está o texto, mas eu estava lendo hoje, que fala mais ou menos assim, eu não vou saber dizer certinho, mas que a gente tem que andar uma conduta correta perante aos pagões. Para que por mais que eles olhem para a gente e falem mal da gente, eles vejam a glória do Pai através daquilo. Então é uma transformação. Por mais que o mundo lá fora fale mal da gente, por mais que o Josa e o pessoal vai lá para Outubro evangelizar, e vai ter muita gente que vai falar mal, vai falar: cara, vaza daqui, seu crente chato. Mas só que, cara, eles têm que ver a glória de Deus através da gente, cara. E a gente só vai conseguir glorificar o Pai nisso, renunciando à nossa carne e sendo transformados nisso. Senão o Pai não vai ser glorificado, senão tudo isso que Ele fez vai ser em vão. Tudo isso que a gente está fazendo vai ser em vão se a gente não fizer isso. E continuando no texto, ali fala: transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Ali não fala que a gente vai ser transformado de glória em glória pelo Diogo. Ali não fala que a gente vai ser transformado de glória em glória pelo Nando. Ali não fala que a gente vai ser transformado de glória em glória pela Marcélia. Mas ali fala que a gente vai ser transformado de glória em glória por Deus. Não é pela nossa força que a gente vai ser transformado. Não vai ser pela nossa força que Deus vai ser reconhecido. Mas vai ser através de nós. Mas vai ser através da ação de Deus sobre as nossas vidas. Abre comigo lá em Efésios 2. Um texto que está sendo bem falado ultimamente, foi falado semana passada, no culto. Efésios 2, do 8 ao 10. Todo mundo achou? Amém? E diz assim: vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês. A gente leu ali em 2 Coríntios que não vem da gente. E aqui em Efésios está a mesma coisa.
A gente foi salvo pela graça que vem da fé, mas isso não vem da gente. E ele continua falando, é uma dádiva de Deus. Cara, o que a gente tem feito com a nossa salvação, velho? A gente tem feito jus a isso? Porque eu fico imaginando Deus lá de cima olhando assim, ele deu o maior presente que ele tinha para dar pra gente. Ele entregou pra gente, falou, esse aqui é o meu filho, em quem eu tenho prazer, eu estou dando ele para vocês, para pagar a dívida de vocês. E eu quero que vocês andem comigo em santidade. Eu fico imaginando Deus olhando lá de cima, ele deve ver, cara, velho, o que eles estão fazendo com o presente que eu dei? Eu creio que não tem coisa mais chata. Eu creio que quem já deu algum presente e viu a pessoa jogando fora, ou viu a pessoa dando para outra pessoa, cara, é um sentimento horrível. Pelo menos para mim é. Eu dar um presente para uma pessoa e aquela pessoa falar, ah, que legal, mas sei lá. Daí o cara sai fora, daí a primeira pessoa que ele vê, eu queria te dar um presente. Eu fico imaginando Deus, sabe, cara, eu dei o maior presente que esse povo poderia ter, que é a minha graça. A graça dele já nos basta. E ele continua dizendo em Efésios, não é uma recompensa pela prática de boas obras. Deus não deu a graça dele pra gente porque ele achou a gente bonito, porque ele achou a gente legal, porque ele achou a gente o povo mais da hora, mais descolado, o povo mais massa. Cara, é um dom imerecido, a gente não mereceu isso. Não tem o que a gente faça para que Deus dê mais amor ou menos amor pra gente. Não tem o que a gente faça, não tem algo humano, não tem esforço humano que a gente possa fazer para que Deus possa recompensar a gente de uma maneira como Ele recompensou. Ele continua dizendo, né, como eu falei, não é uma recompensa pela prática de boas obras, porque se fosse por isso, eu acho que a gente estaria lascado, hein? Se fosse por isso, se fosse pelas práticas que a gente tem, eu olho para a minha vida e vejo, misericórdia de mim, Senhor. Misericórdia de mim, eu não mereço isso. Mas mesmo assim Ele mandou. E continua dizendo aqui, para que ninguém venha se orgulhar, ou para que ninguém venha se gloriar nisso. Para que ninguém venha falar assim, tá vendo? A gente tem a salvação porque eu sou top. Porque eu sou o melhor, porque eu prego de uma maneira massa, porque eu sou melhor que o Nando, tá ligado? Meu time é melhor que o Nando, daí por isso que Deus deu a salvação. Isso não vem da gente, vem de Deus para que, bem por causa disso. Porque o homem é mesquinho, o homem ele é... Para não falar palavras piores, né? A gente é o cocô do cavalo do bandido. É a mosca do cocô do cavalo do bandido. Aí até ficou um pouco... Daí continua dizendo, pois somos obra-prima de Deus, criado em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão planejou para nós. Ou seja, que nem eu falei antes, Jesus morreu para pagar os nossos pecados, mas Ele ressuscitou para que a gente fosse justificado e pudesse fazer o que está escrito em Efésios, para que a gente pudesse cumprir as obras que Ele já planejou de antemão para a gente. Para que a gente fosse para a rua pregar o Evangelho, para que a gente fosse para as casas pregar o Evangelho, para que a gente fosse hospital pregar o Evangelho, que a gente fosse na Oktober, em praça, para que a glória dele fosse resplandecida sobre este lugar. Porque para mim,
a partir de hoje, com essa ministração que o Espírito Santo tocou em mim, cara, não tem outro sentido a não ser a gente fazer as coisas que Ele pediu. Porque nisso a gente vai estar glorificando ao Pai. E é isso que Ele quer. Para que a glória dEle seja conhecida nessa terra. E é muito louco porque eu estava pensando sobre essas 5 solas. E essa é o fechamento de tudo, porque na verdade, sem a gente entender que a palavra dele é a única, e que a graça veio mediante a fé, é dele, e que a salvação só vem através do Filho dele. Eu não consigo fazer 4. E que daí tudo se completa, tudo se fecha, porque na verdade tudo isso que veio antes serve para a única coisa, única e exclusivamente, glorificar o Pai. Acho que não tem outra coisa que a gente possa fazer, outra pregação que a gente possa levar, que não seja levar o amor dele e levar a glória dele às pessoas. Eu tenho pedido muito ultimamente, Deus, resplandece a tua glória sobre mim, para que as pessoas não me vejam. Porque, cara, se eles me verem, eles não vão querer ter o que eu tenho. Que se eles verem se eles verem, tipo, quem eu sou, eles vão... Cara, mas... eu já tenho tanto problema igual ele, por que eu vou querer ir para a igreja dele? Mas não, se eles verem a glória de Deus resplandecida em nós, como fala ali, resplandecida como um espelho, a glória dele tem que resplandecer sobre a gente como um espelho, porque quando as pessoas olharem para a gente, eles vejam a glória do Pai, e não a glória do Diogo. Agora eu volto no que o Nando falou semana passada. Será que os lugares que a gente tem ido glorificam o Senhor? Será que as coisas que a gente faz glorificam o Senhor? Será que o nosso trabalho glorifica o Senhor? Será que o nosso relacionamento glorifica o Senhor? Porque se não for para glorificar Deus, cara, larga o barco. Porque glorificar Deus é o que Ele pede no final. É a última coisa que Ele ensina para a gente. Porque na verdade Ele vai ensinando, né? A minha palavra te guia, a minha graça te basta. Através da tua fé é que tu consegue enxergar e crer nas coisas. Só em Deus, em Jesus, o meu Filho, é que tu se chega até mim. E no final Deus fala, para que tudo isso acontecesse, foi que para que o meu nome fosse glorificado, para que eu fosse glorificado. E é assim que a gente tem que viver, glorificando o Pai de noite e dia, todos os dias da nossa vida. Recapitulando, a gente tem que estar de rosto descoberto. A gente tem que estar de peito aberto, falando, Deus, eu sou o pior de todos. Eu não valho nada, eu não valo nada. Eu sou a mosca do cocô do cavalo do bandido, Deus. Mas só que eu estou aqui, estou disposto a ser mudado por Ti. Eu estou aqui disposto a ser transformado por Ti. E Ele vem com a glória dEle, inunda a tua vida, e tu é transformado. Ele vem e inunda a tua vida de tal maneira que tu vai começar a pensar diferente. Ele inunda de tal maneira que tu vai começar a agir diferente. O teu caráter vai ser diferente. E as pessoas vão olhar e falar, cara, tu tem alguma coisa diferente. Ali Deus está sendo glorificado. Eu não lembro quem falou, mas teve não sei se foi aqui ou ouvi fora. Se no teu trabalho, ou sei lá, na tua faculdade, no colégio, as pessoas não olham para ti e veem alguma coisa diferente em ti, é porque tem alguma coisa muito errada com a tua vida. Se as pessoas não estão vendo
a glória de Deus através da tua vida, através dos teus atos, através das coisas que tu faz, cara, é bom a gente começar a repensar, porque a nossa salvação está indo por água abaixo. Eu creio que a gente tem convicção da nossa salvação, porém a gente tem que estar todo dia ali, ó. Tá todo dia pedalando, pedalando, pedalando. E como eu falei por último, não é algo que a gente faz. Não é algo que a gente... Por mais que o mundo inteiro nos ensina, desde pequeno, que para a gente conquistar algo, a gente tem que ralar. A gente tem que dar o nosso sangue, a gente tem que conquistar com o nosso braço. Mas a salvação não é assim. A gente apenas tem que crer. Porque não é a gente que vai fazer com que a glória dele venha até a gente. Não é a gente que vai ser... Não. Eu consigo, eu vou me transformar. Quantas vezes eu já falei isso? Mas eu vou para tal lugar porque eu consigo me controlar. Eu consigo. Cara, tu não consegue. Sem que Deus te transforme, sem que Deus resplandeça a glória dele sobre a tua vida, tu não consegue, cara. E é Deus que faz, não é a gente. Cara, era isso que eu tinha para falar para vocês. Até foi rápido, mas na verdade é algo que Deus tem falado comigo ultimamente e me incomodou bastante para falar. O que a gente tem feito com a nossa salvação? O que a gente tem feito com o dom imerecido que Deus nos deu? O que a gente tem feito? A gente tem tomado conta disso como tem que ser feito? A gente tem andado no centro da vontade dele? Porque ele falou muito bem claro para mim. Não existe salvação sem a gente estar centrado nele. Sem a gente estar no centro da vontade dele. Sem a gente estar fazendo a vontade do Pai. Não existe salvação sem isso. Queria convidar a banda a subir. Falei que hoje foi rápido. Mas eu não queria me estender para não acabar falando alguma coisa que vem do meu coração, alguma coisa que vem de mim. Porque era isso que Deus tinha, que eu tinha para falar hoje. O Espírito Santo dele tinha para falar hoje. Que nem eu falei, eu poderia ter vindo aqui falado flores para vocês. Mas eu vim falar, o Espírito Santo veio falar, não eu. Mas ele veio falar hoje, filho, o que tu tem feito com a tua salvação? Qual o caminho que tu tem andado? O que tu tens feito no teu trabalho? O que tu tens feito no teu quarto? O que tu tens feito no secreto? Tem um cara que eu acompanho que é o João Paulo, do Movimento Céu na Terra, quem conhece? E ele fala que a gente tem que ser a geração do quartinho. A geração do quartinho, para a gente estar no secreto junto com Deus, junto com o Pai. A gente tem feito isso, buscado Ele no secreto, ou a gente tem buscado Ele somente na casa dele?